Oi, minha irmã, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Jéssica e no vídeo de hoje é um vídeo parte 2 do meu testemunho e eu quero compartilhar uma palavra contigo no dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha, envie esse vídeo, compartilha com mais irmãs que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com elas e com você através desse canal. Bora pro vídeo? Minha irmã, eu compartilhei no outro vídeo, né? Se você ainda não viu, você volta, que é um vídeo antigo, um vídeo anterior a esse, parte um, falando sobre, né, a minha dor que eu tive em perder o meu filho. Sendo minha irmã que foi uma perda, né, que eu tive, um sofrimento, um luto que o Senhor permitiu eu viver naquele tempo. E o que que acontece? Para você que teve uma cesárea, né? Eu acabei entrando numa cesárea de emergência. é, Geralmente você entra num dia, fica mais um dia, o máximo 3 dias no hospital. Eu acabei ficando 5 dias no hospital, numa maternidade, e tive complicações. Eu não fui embora no dia que era para eu ter ido embora e vieram descobrir que deixaram placenta dentro de mim pelo ocorrido de uma cesárea rápida, né? E ali onde que poderia ter ido os dois ter ido a óbito. E o médico escolheu, né, entre a vida de um e de outro. E foram dias bem difíceis para mim, para minha família, porque a minha vida estava em risco. E eu me lembro quando chegou uma médica num, no quarto que eu estava, virou para minha mãe e falou assim: eu preciso que a senhora assine uma folha autorizando a gente a abrir a sua filha novamente. Essa médica foi a médica que eu fiz o meu pré-natal. E na época ela, se eu não me engano, acho que ela era secretária de saúde, alguma coisa assim no município. E ela entrou, ela foi bem assim, bem direta com a minha mãe. Ela falou assim: eu preciso que você assine essa folha. Eu virei pra minha mãe e falei assim: não, a senhora não vai assinar nada, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer com o meu útero e eu não quero fazer cirurgia nenhuma. E ali começou, né, dificuldades que eu comecei a ter, dificuldade respiratória, eu comecei a inchar, né, muito, e eles tentavam fazer a transfusão de sangue, o sangue não batia, não sei, ali naquele momento que estava acontecendo, eu vomitava muito, eu estava tendo uma perda de sangue muito grande. E eu fui ficando, passando os dias e dias, e começou todo mundo se movimentar, amigos, pessoas aparecer, gente me visitar, e eu falava cansada, eu só tava inchando. E eu lembro que teve um dia que entrou, não sei se foi uma quinta-feira, entrou uma médica de plantão naquele dia, junto com a sua secretária. Ela virou e falou assim: fica em pé. Eu levantei com toda a dificuldade que eu tava sentindo, fiquei em pé na beira do leito. Ela falou assim: você trouxe sua cinta? Eu falei: trouxe. Mas a minha barriga, minha irmã, tava desse tamanho. Sua barriga tá grande, por que você não usou cinta? Tipo assim, ela não quis nem saber da minha dor. Ela foi, pegou, botou a cinta, puxou. Eu tenho até hoje, minha irmã, uma cicatriz aqui do lado. Porque ela puxou, na hora que ela puxou a cinta, aqueles ferrinhos agarrou aqui do lado, sabe? E eu, ai, desculpa. Eu fui, coloquei a cinta, só que eu tava assim, sabe, muito cansada, muito cansada. Começaram alguns vereadores, algumas pessoas conhecidas e tentar correr. Não, ela não pode ficar mais aqui, seu caso não é mais de maternidade. Aí vinha uma técnica e falava: não, porque seu caso não é mais de maternidade. Eu falava: tá, mas o meu caso de quê? O que que eu tenho? O que que tá acontecendo? E aí eu sei que eu comecei a entrar em alguns colapsos, né, de falta de respirar, uma perda de sangue, várias coisas foram acontecendo. Eu me lembro que numa sexta-feira chegou, né, e aí meu irmão, ele ficava assim, eu teve uma hora que meu irmão foi e falou assim: gente, pelo amor de Deus, o pessoal tá entrando aqui fazendo muita pergunta. E as pessoas vinham e eu repetia. Meu irmão falava assim: eu vou gravar um vídeo, né? Ele falava assim: botar na televisão pra você ficar parando de ficar contando. Porque parecia que eu tava vivendo, né? Eu tava naquela repetição contando e eu já não tava aguentando mais. Aí nisso, alguns médicos se juntaram. Aí teve uma amiga que foi atrás de uma pessoa pra conseguir uma transferência, que viram que eu não estava bem, que eu iria morrer ali naquela maternidade que eu estava.
Aí eu lembro que numa sexta-feira eu tava deitada, entrou uma enfermeira, ela me arrumou e ela falou assim: seu caso não é mais de maternidade, você vai ser transferida. Aí eu falava assim: você é transferida pra onde? Ela, então, você vai ficar ali no pronto-socorro até o estado te enviar pra algum lugar. Eu falei: oi? Como assim? Sendo que o pronto-socorro da minha cidade tinha uma fala, era muito mal falado. Só que assim, o Senhor, ele foi preparando tudo, sabe? E eu vou te falar que ali eu tava sem fé nenhuma, que eu não sabia o que tava acontecendo. Aí eu em pé, tava ali no leito, ela me levantou e tal. Nisso eu lembro que eu vi um doutor. Entrou uma técnica, né? Ela tava com a roupa de pessoal da ambulância, que eu esqueci o nome agora, do resgate, e o médico em pé. Esse médico. E eu vou te falar, era um anjo, e ele é um anjo, sabe? Depois eu te conto o porquê. Ele em pé, e eu sei que eles fizeram alguma medicação em mim. Isso foi numa sexta-feira. Minha irmã, eu só acordei, eu estava no Rio de Janeiro, no hospital chamado Albert Schneider, alguma coisa assim, lá no município de Realengo. Eu sei que eu, né, lá na cidade do Rio de Janeiro, eu sei que eu não, acho que é um município, não deixa de ser, enfim, é lá na cidade de Realengo. E ai, me deu um branco aqui agora, desculpa, tá? Mas eu sei que só que as pessoas me contando, né, que as pessoas que me contaram depois, até o próprio médico, esse médico maravilhoso, o Dr. Sérgio Bandeira, ele me contou que no sábado estava chovendo muito e tinha muita gente no hospital que foram me visitar, que eles estavam correndo atrás de médico, de lugares para eu estar indo, né, de ser transferida. E eles me contaram, né, meu irmão me contou também que chegou no sábado, ele falou assim: mana, você foi entubada na sexta-feira, você ficou no pronto-socorro até eles conseguirem uma transferência para você. E no sábado, na UI que você tava, veio ele me contando que eu tava numa UI, né, numa unidade intensiva. Ele falou que veio uma pessoa, um óbito, né, uma pessoa lá num, ai, esqueci o nome agora, num plástico preto. E ele falou que quando ele viu, ele falou: caramba, é minha irmã, que ele ficou desesperado. E aí, daqui a pouco, ele viu, o doutor Sérgio aparece na porta e fala assim: é familiar da Jéssica Aguiar. Aí, meu irmão falou que foi lá, quando foi me ver, eu estava lá, entubada, né, respirando, e o médico contando, né, como que seria aquelas próximas horas, se eu não conseguisse. E ele falou, né, o médico contando para o meu irmão, que na noite de sexta para sábado, eu puxei o tubo. E nisso que eu puxei o tubo, ele falou que eu poderia ter morrido engasgado com sangue, né? Com sangue que ia vindo da traqueia. E ele falou que ali ele viu muito Deus, porque ele falou que quando foi olhar, não tinha. Tipo assim, que eu não me engasguei. E ele foi e falou que fez, né? Fizeram lá os procedimentos que precisavam ser feito e pediu. Nisso ele falou com um amigo, foram falando com outras pessoas e conseguiram que a minha transferência fosse realizada. Só que ele falou que o plantão dele tinha acabado e que tinha um outro médico que seria o médico que estaria me levando. Porém, ele disse que... Ele falou, o médico contando que as pessoas que estavam ali eram pessoas meio tipo assim... Ele falou que fazia 50 anos que ele não tinha ido para Realengo, que a pessoa que estava dirigindo ali, daquele dia, era a primeira semana da pessoa, a pessoa não conhecia muito, né, o lado de lá. Sim, pessoas inexperientes que estavam ali com ele, e ele contando, né, o médico falando que o médico contando que aquelas horas era muito, assim, cruciais para mim, né, se eu iria viver. Eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias, tive 2 paradas cardíacas, cheguei até Realengo, mas antes de eu chegar lá no meio do caminho, o oxigênio acabou, tiveram que parar numa UPA, conseguiram um outro cilindro, enfim, e chegaram lá no Rio de Janeiro. Sendo que quando eu acordei, eu já estava no Rio de Janeiro, nesse hospital, com essa equipe médica. E eu me lembro de uma enfermeira que chamava Érica, me lembro de algumas pessoas que cuidaram de mim. E eu estava em coma, eu tive coma, eu fiquei em coma induzido, e ali, eu assim, fiquei ali. Eu só falava com Deus. Quando eu acordei, que eu pedi água, e eles não podiam me dar água, e as pessoas foram conversando, falando. Eu lembro que entrou uma psicóloga e perguntou se eu lembrava que eu tinha perdido um filho. Eu falei que sim,
mas eu queria saber o porquê que eu tava ali. Aí fizeram uma ressonância, fizeram tomografia e falaram que eu tive a infecção que estava no coração, a infecção que estava no útero foi pro coração, se espalhou pro pulmão e foram de momentos, horas cruciais e dias. E eu lembro que a minha mãe pegou férias, ela ficou lá do meu lado e ela conversava comigo e ela falava: mamãe tá aqui, olha, Gabriel tá te mandando um beijo. E meus familiares iam me visitar. E foram dias, momentos difíceis que o Senhor me levou para esse deserto, que o Senhor me levou pro Vale dos Ossos Secos. E ali, quando eu tava cheio de, né, quando o médico tava vendo a minha melhora, eu tava cheio de expectativa. Eu vou sair daqui, eu vou isso, eu vou aquilo outro. E aí, minha irmã, pra honra e glória do Senhor, eu recebi alta, direto da UTI pra casa. Eu não fiquei em enfermaria, porque quanto mais tempo que eu tava ficando lá e não chegava a vaga, era risco de eu pegar alguma infecção, alguma coisa. Eu me lembro que tava todo mundo, né, em coma. E menos um senhor. Tinha um senhor na minha frente, que ele tava bem ruinzinho, e ele falava assim pra mim, ele falou que eu tinha chegado ruim, muito ruim. Que eu fui acordando, né, as pessoas, cara, meu Deus, quando você tá no leito de hospital, que você depende de pessoas pra você tomar banho, pra você... tudo, sabe? E você, tipo assim, cara, você não é ninguém. Minha irmã, só se vive uma vez. Nós não somos nada. Eu costumo falar que nós somos todos iguais. Todos, sabe? Porque, gente, é uma sensação. Se você já passou por uma experiência, me fala, coloca aqui no comentário, porque eu quero te ouvir. E outras pessoas que vão ler o seu comentário também podem ser edificadas, eu creio, da mesma forma que você vai ser edificada através desse vídeo. E foi assim, a experiência que eu tive com Deus lá naquele leito de morte que ele me levou, ele meio que zerou, sabe? Zerou ali e bora, Jéssica. E eu fui conhecendo pessoas maravilhosas. Quando o médico falou pra mim que eu teria alta, nossa Deus, eu fiquei maravilhada. Cara, minha pressão chegou lá assim, tipo 27, olha que doideira. E eu me lembro também que morreu um menino muito novo, tinha 13 anos, eu não lembro o nome dele agora, e que a equipe ficou muito triste, muito mal. Foi próximo ao Jogo do Brasil, a Copa do Mundo de 2014, e a Copa do Mundo, sempre quando tem a Copa do Mundo, me faz lembrar, não deixa eu esquecer, do momento que eu passei, das pessoas que o Senhor colocou no meu coração. Cada pessoa, cada médico, cada equipe, eu via a mão de Deus, eu via o Senhor em todo o tempo naquele lugar. E ele me fez lembrar várias coisas, ali eu tinha sonhos, ali eu tava assim, dependente do Senhor, dependente da cura do Senhor, da transformação do Senhor na minha vida. E logo após que eu tive a alta, né, dali, a minha mãe me levou para casa de uma tia, para depois eu ir para minha casa. Algumas outras coisas foram acontecendo e eu tava tão feliz, tão grata, com um coração assim cheio, sabe? E por que que eu escolhi o nome do meu canal Jéssica Milagre? Porque eu sou milagre, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Foi o Senhor que permitiu, ele soprou novamente o ar dele na minha vida, nos meus pulmões. Eu saí de lá sem nenhuma, assim, eu vou te falar, cicatriz, eu tenho algumas aqui que precisou fazer alguns procedimentos, e a cicatriz que eu tinha era da minha cesárea também, né, que foi que eu perdi o meu filho, mas eu saí assim, curada, eu saí com o meu útero e o Senhor me deu a oportunidade de poder pregar e falar daquilo que Ele fez na minha vida. E hoje eu estou aqui para dizer para você que eu passei pelo Vale dos Ossos Secos e o Senhor, Ele mudou toda a minha vida, tudo aquilo que eu estava passando de enfermidade.
Não vou dizer pra você que foi fácil, porque foi difícil, foi dolorido. Quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, que ela, né, cuidou de mim, que eu desci do carro, várias pessoas da minha rua que me viu, o pessoal dando tchau, tinha uns paraíba no bar, né, que todo mundo me conhecia, e dando tchau, felizes, né, por eu estar ali. Muita igreja orando por mim. E quando eu saí de lá, eu recebi uma cartinha de uma enfermeira que ela falou que o tempo dela tinha se encerrado, né? Que, tipo, eu tive alta no sábado, o plantão dela foi na sexta e ela tinha sido mandada embora, ou ela pediu conta, alguma coisa assim. E eu vi que foi o anjo, eu vi que foi o Senhor, a mão do Senhor, as pessoas que ele colocou ali para cuidar de mim, os médicos, a equipe médica, o doutor Sérgio Bandeira, sabe? Todas as pessoas que tiveram comigo nessa situação, foi o Senhor que enviou para cuidar da filha dele, né? De uma criatura que virou filha. E eu quero compartilhar hoje essa minha história, esse meu testemunho com você, minha irmã, que passou, que se está passando por algum vale. Declara, porque da mesma forma que o Senhor mudou o meu cenário, a minha vida, Ele me transformou, Ele me curou, Ele fez um milagre, Ele pode fazer na sua vida também. Que você venha crer nessa palavra, porque no Senhor a gente pode todas as coisas e o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo. E tudo acontece com a mão do Senhor, com o propósito que Ele tem na nossa vida, viu? E minha irmã, quando eu cheguei na minha casa, que meu filho veio falar comigo, ele tava assim, com vergonha, sabe? Eu sentia tanta saudade do Gabriel. E o Senhor me deu a chance de novo estar ali com a minha família, de fazer tudo diferente. E o Senhor, Ele fez, Ele permitiu tudo acontecer e o tempo foi se passando e o Senhor foi cuidando. Não vou falar para você que foi fácil, porque depois eu fui para a beira do cemitério, eu queria estar ali. Cada dia que dava o dia 17, 1, 2, 3, 4 meses, foi dias difíceis. Eu doei tudo que eu tinha ali, eu doei para pessoas que estavam precisando de fralda, das roupinhas do neném. Eu doei, eu lembro que eu fiquei com uma caixinha com algumas roupas, eu ainda fiquei durante uns 7 anos com aquilo ali, com aquelas roupas, me lembrando, mas teve uma hora, né, foi o tempo que o Senhor, Ele preparou, né, para eu desapegar. E eu recebi muitas palavras, muitas coisas o Senhor fez na minha vida. E é isso, minha irmã. Essa é um pouco da minha história, né? Daqui a um tempo eu vou contar mais um pouco do que o Senhor fez depois desse tempo. Mas eu tô aqui para te dizer que há esperança nesse cenário que você está vivendo. Eu quero te encorajar hoje a você declarar sobre o vale que você está vivendo, sobre a situação, que você seja intencional. Mesmo eu lá atrás, não sabendo o que o Senhor ia fazer com aquilo que eu estava vivendo. Mas hoje eu entendo que é para outras mulheres, outras famílias ouvirem e crerem que o Senhor, Ele faz. A forma que o Senhor faz a gente não entende, mas é Ele que traz o consolo, é Ele que traz o alívio, é Ele que traz a provisão, Ele que traz a cura e é Ele que traz o livramento, o milagre. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero você no próximo vídeo, que Deus venha te abençoar abundantemente e que você receba a cura hoje sobre a área que você precisa de cura. Amém? Deus abençoe, até o próximo vídeo, beijo, fica com Deus.